E é uma das coisas boas que a gente viu acontecer nessa semana, né? É a saída dele. Eu vou fazer um panorama aqui do que é esse globalismo, vou tentar explicar o que é. A gente pode comentar, não sei se você gosta muito do tema, tá? Que é o que uma ala da direita, nacionalista, patriota, conservadora, tem batido muito, né? Que é o que o Bruno falou. O globalismo seria uma nova forma encontrada pelo marxismo de dominar o mundo. Em suma, é isso, tá? Eles lutam para combater isso. O que seria o globalismo? Até 2000, meados de 2000, acho que 2008 essa ideia se fortaleceu muito. 2008 teve ali a queda daquela bolha americana com a questão das imobiliárias, das corretoras, as coisas, explodiu ali um pouco a bolha, teve uma queda econômica global, tal, que foi a marolinha, o Lula, companheiro vem comprando a marolinha. Ele chamou de marolinha, o Brasil passou bem, de fato, por aquela depressão econômica, mas a ideia é assim, até então, a partir da década de 80, 90, criou-se uma ideia da globalização. A globalização seria o quê? É inevitável que o avanço econômico e o avanço tecnológico não nos conecte com as outras pessoas. A globalização é um movimento social suprapartidário, supra-ideológico, ou seja, ele não tem ideologia nenhuma. Ele vai acontecer. O que devemos fazer, então? Surgiu ali muitas ideias. A China adotou esse tipo de comportamento global, o Tony Blair, os Estados Unidos, o Bill Clinton, o Putin, por exemplo, também adotou esse tipo de comportamento, de se adaptar a um modo de se relacionar globalmente, ou seja, de se relacionar globalizado, porque é inevitável isso. A política teria que se adaptar a isso, não teria caminho. A política teria que se adaptar, então teria que ter relações que respeitassem, de algum modo, as tradições, ao mesmo passo que elas conseguissem viabilizar o livre comércio, viabilizar a implantação de novas tecnologias no mundo e blá, blá, blá. Esse tipo de coisa. É essa a ideia. Isso era como se fosse uma ideia social suprapartidária. O que é o globalismo? O globalismo é uma subversão dessa ideia, uma oposição a essa ideia de que isso aconteceria de modo natural com a humanidade, de que essa globalização aconteceria de modo natural. O globalismo defende de que isso foi intencional, de que a globalização, no fim das contas, ela não é algo natural, espontâneo, que vai acontecer com a sociedade humana, com a sociedade desse globo. Ela é um instrumento para acabar com as identidades nacionais, ela é um instrumento político ideológico que visa acabar com as identidades nacionais e implementar uma ideia política no mundo disfarçada de movimento social inevitável da modernidade. É isso que é o globalismo. Eu vou até aqui abrir aspas para a fala do Ernesto Araújo, tá? Quando ele tem um blog chama Metapolítica, e ele fala assim, ó, globalismo é a configuração atual do marxismo, da qual o Brasil e o mundo precisa se libertar. É a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Ou seja, ele está dizendo que o comunismo tomou posse, ou o comunismo colocou a ideia de globalização no mundo para, de algum modo, dominar as pessoas. E aí, essa ideia antiglobalista é uma ideia que visa reforçar a nacionalidade, o patriotismo. Eles chamam hoje de antiglobalismo, mas eu chamaria de nacionalista, aquele velho nacionalismo que existe desde o passado, dos patriotas, dos nacionalistas, que a nação está acima de tudo e Deus acima de todos. Seria isso. Então, eles acreditam que essa globalização é fachada, não é movimento natural. É um instrumento ideológico do marxismo cultural acabar com as identidades dos povos e suas culturas e assim implementar o comunismo. Era isso que acreditava. Então ele não fazia relações com a China, por exemplo. Por quê? Vou comprar a vacina da China, vai que tem um chip dentro da vacina da China que a gente toma e todo mundo vira comunista. Eu acho, o que eu acho interessante é que